A partir de agora, a gente vai aprender a fazer a nossa baleia em amigurumi, que é a Mukimara. Então, vamos lá. Então, assim, vou passar alguns passos, né? Depois essa receita fica para vocês, ou então, como vocês quiserem disponibilizar. O amigurumi, a gente começa, a princípio, com o anel mágico. O João tá chegando, vamos mostrar. Chega. Chegou? Chegou. Então, aqui é assim, né? A princípio, eu digo porque tem alguns bonequinhos que eu não começo assim. Mas, a princípio, anel mágico, laça o fio, passou por dentro da argolinha, laça mais uma vez por dentro da argolinha. Aí, aqui dentro, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Uma coisa que eu quero falar para vocês que é importante, eu faço o ponto square. Porque existe um ponto baixo que você pega por baixo e faz isso e faz o ponto. Eu tenho feito o ponto square, que é o quê? Eu laço por cima. Qual que é a diferença? Se você fizer assim, o seu ponto vai ficar, a sua malha, né, o crochê vai ficar mais fechadinho. E mais fechadinho significa, aparece bem menos a fibra. Outra coisa importante, eu uso agulha 2. Se vocês olharem os rótulos novos do amigurumi, né, das últimas, assim que você comprar mais novo na loja, você vai ver que eles colocam lá de agulha de 2 a 4. Então, eu tenho usado a agulha 2 para fazer o meu bonequinho, porque também vai ficar mais justinho. Então, assim, testem, né? Eu tenho alunas que usam agulha 3,5 e conseguem o mesmo resultado, né? De um ponto mais fechadinho. Então, fiz isso, eu volto aqui e faço já o ponto baixo direto, sem fazer correntinha, né? E sem fazer ponto baixíssimo. Então, a gente vai usar a tabuada dos 6. Então, 6 pontos baixos no anel mágico, aumento em todos os pontos 12, depois aumento novamente 18, depois você vai para 24, você vai fazer 7 carreiras, ó. Então aqui o anel mágico, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão vendo que ele vai ficando com umas pontinhas? Se ficou sextavado, assim, que são 6 lados, significa que está certo. Que você está fazendo a contagem certinha, né? Fazendo sempre assim, 6 pontos baixos, aumento todos os pontos, 1 ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, e ao final, 5 pontos baixos e um aumento. Fica com pontinhas por quê? Porque fica aumento sobre aumento. Significa que está certo. Perfeito. E aí, eu tenho feito vários bonequinhos a partir de uma rodinha. Deixa eu tirar esse, que eu pus só para não desmanchar o meu crochê. Eu gosto de usar o marcador, eu gosto de usar esse pequenininho. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão contar, para fazer a cabeça da baleia, vocês vão fazer aqui 30 pontos. Sempre ponto baixo. E lembrando que eu faço o ponto square. Então, eu vou fazer 30 pontos aqui e vou parar. Certo? Aí, eu vou ter esta situação aqui, ó. Então, o que aconteceu? Deixa eu tirar, colocar meu marcador. Eu deixei esse fiozinho, gente, só para saber aonde, para não desmanchar o crochê, tá? Então, eu fiz 30 pontos baixos e dei um pontinho aqui. Deu para entender? Então, separei. Ó, deixo meus bilhetinhos todos. Eu deixei separado assim, eu separei 30 pontos para um lado e 12 pontos para o outro. Por quê? Nessa parte maior, eu vou fazer a cabeça da baleia. E nessa parte menor, eu vou fazer o rabo da baleia. Então, feito isso, eu volto aqui. Que assim, tendo a receitinha, fica bem fácil de entender. A parte mais crítica é como que eu fiz essa divisão. Então, agora eu vou voltar fazendo pontos baixos, dando toda a volta nessa parte aqui, que eu já fiz os 30, né? Então, se eu fiz 30 pontos baixos, agora eu vou fazer, eu tenho já uma carreira de pontos baixos, eu vou fazer 4 pontos baixos
E aí, de novo, eu volto para fazer os aumentos. Então, aumento, gente, são 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. E aí, eu vou dar toda a volta. Certo? Tranquilo? Certo, tranquilo. E aí, gente, é só ir seguindo, nessa parte, seguindo a receita. Então, só recapitulando o que você havia feito antes de passar para outra parte. Eu fiz a divisão da rodinha e fiz, seguindo a receita, ponto baixo, 4 pontos baixos o aumento, ponto baixo, 5 pontos baixos o aumento. Eu vou intercalando. Então, aqui eu já tenho até a 4ª carreira, aqui do corpo. E aí, eu vou fazer depois só pontos baixos. Então, tem as carreiras de aumento. Por que o aumento? Para dar o corpinho da baleia, para ela ir ficando gordinha, tá? Então, eu faço os aumentos e em um determinado momento eu paro, que vai ser na 8ª carreira, que eu vou parar. Então, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Então, eu vou ter esse resultado. Então, até aqui é a 8ª, até aqui é a 8ª carreira, que são carreiras intercaladas entre ponto baixo e aumento e só pontos baixos. Então, colocando meu marcador. Gente, o marcador é fundamental, por quê? Porque a gente trabalha no amigurumi em forma circular ou espiral. Então, o que que acontece? Eu não sei aonde seria o último ponto que eu dei da carreira anterior. Então, e eu deixo o marcador, ó, sempre na argolinha da agulha. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a diminuição. Então, eu faço 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3. Vocês estão vendo que eu dou uma apertadinha. Eu faço questão que o ponto fique apertado. No amigurumi é importante até que seja um ponto apertadinho para não aparecer a fibra depois, tá? E olha só a diminuição. Então, guarda alcinha da frente, tá? Laçada, passo por dentro das 2 alcinhas e faço o ponto. Então, eu vou repetir isso até diminuir, até que fique um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou seguir 6 pontos baixos, uma diminuição, 5, 4, 3, 2, 1 ponto baixo e uma diminuição. Que aí um ponto baixo e uma diminuição é um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Então, ele vai reduzir bastante. Aí, fazer uma mágica aqui. Eu vou chegar, aqui já enchi, pra vocês darem uma olhadinha. Deixa eu tirar meu marcadorzinho. Então, eu vou chegar nesse resultado. Então, lembra, fiz a divisão das rodinhas. Um lado cabeça, um lado rabo. Faço os aumentos, faço pontos baixos até a 18ª carreira, só ponto baixo, né? Chegando até a 18ª carreira. E depois as diminuições. Vocês veem que vai ficando uma marquinha, ó. Uhum. Que também vai ficando diminuição sobre diminuição. Eu vou colocar a fibra no momento em que eu chego em um ponto baixo, uma diminuição. Muitas vezes, até chegar no finalzinho, eu coloco a fibra. Por quê? Para eu não correr o risco de crochetar a fibra. Olha só, eu uso um lápis com a ponta quebrada para colocar a fibra aqui dentro. Ó, que truque bom. Porque assim, eu já usei hashi, que o pessoal fala, já usei pinça. Eu acho que a melhor forma é mesmo o lápis sem a ponta. O lápis sem ponta, que é facinho de vocês arranjarem. Então, agora, olha, tem a argolinha. Você só puxa essa argola. Só puxei, tá vendo? Uhum. Aí pega uma agulha. Essas agulhas de tapeceiro. O ideal mesmo são essas sem ponta. Tem uma mãozinha um pouco forte, acaba até entortando a agulha, mas ela é forte, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai passar pelas alcinhas de fora. Aqui poderia até fazer mais uma carreira, tá? E você vai passar por fora, ó. E vai puxar. Então, você vai só puxando. Pra fechar, às vezes fala de anel mágico invertido. Na verdade, você passa por todas as argolinhas e vai puxando.
Pra ficar bem firminho, né? Pra ficar bem fechadinho. Pode puxar com força. Olha que eu tenho uma mão forte. Eu não arrebento esse fio, viu? Ele é bem fortinho. Então, venho aqui. Fechei. Passo por dentro. Saio em qualquer parte dele. Olha lá que bacana, tá vendo, ó? Fica fechadinho, bonitinho. Aí lá com o pessoal de Curitiba, um beijo, pessoal de Curitiba. Eu aprendi, tá vendo, ó? Saí, deixei uma argolinha. Passo pro outro lado. É bom essa agulha porque ela não vai passar por dentro do fio. Ela passa entre os pontos. E puxei, ó. E vou passar pelo mesmo buraco. É importante que seja pelo mesmo buraco para não repuxar o ponto, senão vai ficar um afundadinho aqui. Fiz isso, opa, eu posso cortar. Então, vocês viram que eu arrematei, não dei nozinho no cantinho, dei um nozinho por dentro, tá? Então, esse seria o corpo, não vejo um rabo ainda. Gente, o rabo é facinho. Eu vou fazer a mesma coisa, seguindo a receita. Vocês tanto podem começar pela cabeça como pelo rabo, tanto faz. Lembra que eu dividi em duas partes? Então, essa partezinha menor aqui, de 12 pontos, é onde eu vou fazer o rabo. Então, aqui, seguindo a receita... Aqui, desculpa. O que que eu fiz? Até fiz uma marquinha. Essa caneta, inclusive, ela sai com calor, tá? Vocês podem usar essa caneta, também da Círculo, que ela sai com calor. Eu marquei o meio... E vou fazer crochê, vou rodar aqui, olha, o crochê, seguindo também a receitinha, né? Então, e depois eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo e já vou começar as diminuições, tá? Então, aqui eu tenho, ó, dividi ao meio, tenho aqui já a metade. E aqui, olha só, então crochetei um lado, então fiz pontos baixos, aí fiz a diminuição, ponto baixo, diminuição, para fazer isso daqui. Então, aqui também ele está na mesma situação que estava aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, fiz a baleinha, o corpo da baleia, reservo, faço o rabo, faço os dois rabinhos, como eu fiz aqui, ó, virou um coraçãozinho. Faço os dois rabinhos, fecho, como eu fechei aqui, do mesmo jeito. Depois eu volto na cabeça da baleia, encho e finalizo. Aí vocês vão perguntar, mas Elá, e os olhos, né? Não tinha que ter colocado antes? Você tanto pode pôr os olhos antes, se você quiser, antes de fechar, que eu digo. Na receita eu digo em que momento você faz isso. Ou, como eu fiz aqui, ó, olha só. Eu coloquei o olho com a trava, cortei com o alicate. Por quê? Porque eu vou colocar assim, ó. Eu posiciono no lugar certinho, também tá tudo na receita, tudo explicado direitinho. Uso os alfinetinhos para posicionar. Se você quiser, eu tenho usado muito, né, a cola. Perfeito. Você pode colar, mas mesmo colando, é importante você dar uns pontinhos depois, tá? Mesmo colando. Mais garantido, né, lá? Colar por quê? Porque vai facilitar você posicionar, colar, se livrar dos alfinetinhos, que às vezes atrapalham um pouquinho. E aí você só vai costurar. Gente, costura, olha só, com linha de costura mesmo, passando 4 fios. Eu gosto de usar essa agulha aqui, ó, para costurar. Eu acho muito importante mostrar isso, porque às vezes, se você usar uma agulha muito grossa, ele vai abrir o buraquinho no seu amigurumi. Então, olha só, só finalizando, eu dou um pontinho na cabeça aqui da baleia e vou passar, gente, ó, presta muita atenção, esse é o finalzinho já. Eu vou passar atrás das 2 alcinhas, nunca vou passar por cima. E vou dar toda a volta. Então, eu só vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou passar aqui, pego na baleia. Ó, presta atenção, faço com um ponto atrás, tá? Então, eu vou passar aqui, deixa eu tirar o alfinetinho para enxergar melhor. Olha só, tá vendo? Por trás. Por quê? Vamos mostrar aqui.
para não aparecer costura passando por cima. Excelente. Tá? Isso é muito importante. O esguicho da baleia, eu fiz uma correntinha e voltei com pontos baixos, só correntinha e voltou com pontos baixos. E aí você pregou, não tá colado? Não, essa aqui tá costurado. Costurado. Você pode crochetar direto, você pode fazer assim, né? Você pode pegar e fazer isso aqui, ó. E já fazer o crochê direto, tá? Tá. E aqui... A barbatana da baleinha, seguindo de novo a receita, anel mágico, ponto baixo, aumento, ponto baixo, diminuição, 3 diminuições. Finalizei do mesmo jeito que eu finalizei aqui. Por isso que é importante entender bem como é que finaliza. E, gente, aí é só um ponto. Aqui dentro tem fibra? Não, não tem nada. Fibra. Eu deixei só achatadinho, porque aí depois eu só vou dar um pontinho aqui. Eu deixei ela soltinha, tá vendo? Nesse caso, eu dei um pontinho aqui mesmo. Por quê? Porque eu já vou usar esse mesmo fio com agulha de tapeceiro. Eu vou dar só um pontinho. E essa parte branca que eu achei aqui? A parte branca, se você quiser, eu deixei assim pra mostrar. Você pode começar com o branco e depois muda a cor. Então, assim, você decide quantas carreiras. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3, eu fiz só 4 carreirinhas. Então, você tem a opção barriguinha branca ou sem barriguinha. Isso é assim, às vezes você fala, de repente você não vai ter a cor, você quer economizar ou quer fazer um bichinho mais baratinho, você pode fazer ela inteirinha de uma cor Ficou só bacana e também. Só aplicar o olho também. Se quiser, você vai ter um bichinho baratinho pra vender assim. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, o pessoal às vezes reclama de preço de amigurumi, mas gente, que dá bastante trabalho.